Lula tem afirmado frequentemente que a Suprema Corte Brasileira o inocentou de todos os seus crimes. Numa entrevista ao Jornal Nacional, William Bonner ainda deu uma forcinha, dizendo que ele não deve nada à justiça. Bem, será que a afirmação do Lula de que ele foi inocentado de todos os seus crimes procede? É verdadeira? Qual ação de fato foi tomada pela Suprema Corte? Isso significa que todos aqueles inquéritos em que o Lula era réu foram julgados e o Lula foi considerado inocente? Outra pergunta é: como a Suprema Corte pôde ter julgado todos os processos do Lula se ele não tinha foro privilegiado? Sendo assim, quem deveria fazer o julgamento seria um juiz de primeira instância. Enfim, sobre todos esses assuntos é que nós vamos falar a partir de agora e você é sempre o meu convidado especial. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Adalex Góes, jornalista que transformo notícias e informações em opinião para te ajudar a sair da bolha. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. Se você já se inscreveu, não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações sempre que a gente lançar um novo vídeo, tá bom? Vamos direto ao assunto. O Supremo Tribunal Federal inocentou Lula? Isso é verdade ou é mentira? É preciso que a gente entenda alguns aspectos. Primeiro, o STF não poderia ter inocentado Lula. Lula não tem foro especial. Isso significa dizer que apenas pessoas que têm foro especial poderiam ser julgadas pelo STF. É o caso dos próprios ministros, do presidente da República, do vice, dos senadores e deputados do Congresso e do Procurador-Geral da República. Essas pessoas são julgadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Lula não fazia parte desse grupo, portanto, Lula não poderia ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas Lula foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal? A resposta é novamente um sonoro não. Essa também é uma outra mentira contada. Todos os inquéritos em que Lula é réu não foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Eles foram julgados na primeira instância, depois na segunda instância, um colegiado julgou, depois o próprio Supremo Tribunal Federal julgou e condenou o Lula, e aí o ministro Edson Fachin encontrou uma forma brilhante de trazer Lula para concorrer às eleições. Ele disse que Lula não deveria ter sido julgado lá em Curitiba, mas deveria ter sido julgado em Brasília. Portanto, vamos anular todos os julgamentos que foram feitos de Lula e aqueles que não foram feitos também. Assim, todos os processos voltaram para a estaca zero e Lula passou a ser ficha limpa, porque todas as condenações em que ele foi encaixado agora voltaram para o zero para começar novamente um processo de julgamento. Isso permitiu que Lula ficasse com a ficha limpa para poder concorrer às eleições de 2022. Quem tem amigo nessa vida tem tudo. Beijo pra você, Edson Fachin. O Lula te ama, Edson Fachin. Se você está pensando que foi apenas o Fachin que deu essa ajudinha pro Lula, você está redondamente enganado. Fachin levou esse julgamento do Lula para o plenário e 9 ministros votaram a favor, apenas 2 foram contrários. Ou seja, Lula tem 9 ministros do coração. Amigo é pra se guardar dentro do peito, não é, Lulinha? Lula deve ter se arrependido amargamente de um dia ter dito: temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Isso quando ele foi preso. Mas depois que liberaram Lulinha, trouxeram ele ali para a condição de ficha limpa, quando anularam todas as suas condenações, aí é só paz e amor. Que coisa mais linda. Supremo Tribunal Federal, Lula te ama. Se você quer entender melhor o que aconteceu, vem comigo, vou te mostrar. Olha aqui, ó. O que aconteceu com as ações da Lava Jato? Diz aqui o UOL. Processos anulados. Em março, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou todos os processos contra Lula em Curitiba. No seu entendimento, veja, no seu entendimento, é do ministro Edson Fachin, não era papel da 13ª Vara Federal da capital paranaense julgar atos do petista enquanto ainda era presidente da República e residia em Brasília. Isso Fachin decidiu 4 anos depois, preste atenção. Fachin seguiu decisão anterior do Supremo Tribunal Federal de que a Justiça Federal do Paraná julgaria apenas processos relacionados a desvios praticados contra a Petrobras. Segundo Fachin, tudo que fosse relacionado a desvio da Petrobras, aí
aí o Moro poderia julgar lá em Curitiba. Mas todas as outras ações que não fossem ligadas à Petrobras não deveria ser julgado pelo Moro. Deveria ir lá para Brasília e não para Curitiba. Pasmem, todos os inquéritos de Lula não têm relação com a Petrobras. Que danadinho esse Fachin, hein? Continuemos. Fachin entendeu que as 4 ações de Curitiba envolvendo o ex-presidente, ou seja, o triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia e as 2 envolvendo o Instituto Lula não tinham relação direta apenas com a estatal, mas também com outros órgãos públicos. O plenário do Supremo manteve a decisão que não julgava se Lula era ou não inocente, presta atenção, mas sim se as ações foram encaminhadas para o local correto. Os processos seguiram para o Distrito Federal para o novo julgamento. Diante das anulações, Lula voltou a ser considerado ficha limpa, podendo disputar eleições. Mais claro do que isso, só se desenhar e depois explicar o desenho, não é isso? Mas Lula, astutamente, malandramente, sai propagando aos 4 ventos que é inocente, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e que o Supremo Tribunal Federal disse que ele era inocente. Ou seja, só aí tem 3 mentiras contadas por Lula na mesma frase. Eita Lulinha danado, hein? Mas não para por aqui, vamos continuar para você entender o enredo dessa história. Bem, se Lula não foi inocentado e as suas ações foram anuladas, ele vai ter um novo julgamento? A resposta é sim e não. Por que isso? Vamos lá. A Veja diz: novo julgamento de Lula só deve ocorrer depois de 2026. Cálculos foram feitos depois que Edson Fachin anulou condenações e tirou de Curitiba processos que o petista era acusado de receber propina. Vamos lá. Ministros do Supremo Tribunal Federal, ouvidos por Veja sob a condição de reserva, estimaram que serão necessários até 5 anos para que processos contra o ex-presidente Lula, remetidos agora para a Justiça Federal do Distrito Federal, sejam concluídos na primeira instância. Agora veja, essa parte que está grifada aí. Apesar da reviravolta jurídica em favor do principal condenado da Lava Jato, a decisão individual de Fachin não transforma o ex-presidente em um inocente, embora devolva a ele o status de ficha limpa e o direito de se candidatar nas próximas eleições. Fachin, seu danadinho, encontrou uma forma de colocar Lula para concorrer novamente às eleições, hein? E os outros ministros foram lá e meteram a canetada, disseram: esse é o caminho, esse é o melhor caminho para a gente trazer Lula novamente para poder concorrer às eleições. Mas vamos continuar aqui na parte de baixo. Somente após nova condenação por órgão colegiado é que Lula voltaria a ser enquadrado como ficha suja e impedido de disputar cargos eletivos. Pelas projeções de integrantes do STF, porém, isso só deve ocorrer depois de 2026. Ou seja, eles colocaram Lula para concorrer às eleições. Caso Lula ganhe, que eu não acredito, mas caso Lula ganhe, ele vai sair em 2026. Em 2026, depois de ser presidente, indicado mais 2 ministros da Suprema Corte, feito mais amizades com um aqui, com outro acolá, etc e tal, passado dos 75 anos, essa coisa toda, sabe o que é que vai acontecer? Todos os processos irão prescrever, ou seja, vão vencer. Não significa que o sujeito foi inocentado, não significa que não foi ladrão, não significa que não roubou, simplesmente não foi julgado dentro do prazo e, portanto, por conta disso, será considerado ficha limpa e aí usam isso para dizer que são inocentes. Ser inocente é uma coisa, não ter sido julgado é uma outra coisa totalmente diferente. Como é que se caracteriza um assassino? Uma pessoa que mata alguém, mas que não foi julgado a tempo suficiente, não é um assassino porque não foi julgado? Um bandido, criminoso, corrupto, que roubou e desviou bilhões, mas que não foi julgado dentro do prazo estimado por a justiça, não é bandido, criminoso, nem desviou porque não foi julgado? Não é bandido, criminoso e nem desviou bilhões porque não foi julgado dentro daquele modelo que foi criado? E se eu dissesse para você que esse modelo que foi criado, que dá um tempo específico para julgar bandidos e criminosos, é uma maneira justamente de livrar bandidos poderosos que têm influência na política? Cá com os meus botões fico me perguntando, por que coloca um prazo específico para julgar alguém? Será que é para que poderosos tenham tempo suficiente de usar todos os recursos da lei com o dinheiro que possuem para protelar isso o suficiente para esse prazo vencer e não serem julgados? Por que o judiciário permite que exista esse modelo? Um modelo em que
pessoas roubam, mas que não têm tempo suficiente para serem julgados pelo roubo que cometeram e, portanto, por conta disso, depois podem se dizer inocentes porque não foram julgados? Ah, tem coisa que só acontece no meu Brasil varonil. Parabéns ao judiciário brasileiro, parabéns ao legislativo brasileiro. Bem, para não ficar nenhuma dúvida sobre esse assunto, veja só o que diz uma matéria do Correio Brasiliense. Processos contra Lula serão julgados novamente agora no Distrito Federal. Ou seja, ele foi julgado lá por Moro, em Curitiba. Lá estava tudo errado. O problema foi o local. Eu sei. Ah, agora eu entendi a ideia do Edson Fachin. É que lá em Curitiba não dava mesmo para julgar o Lula. Lá é muito frio. Por ser frio, pode ser que os juízes possam ser influenciados por aquele clima e aí vão fazer um julgamento totalmente adverso, parcial, não vai levar em conta as leis. Os juízes de Curitiba são juízes que talvez não tenham assim toda essa capacidade de fazer julgamentos, especialmente de uma pessoa como Lula. Mas Brasília não. Brasília tem juízes com muita capacidade, com potencial, com a capacidade de poder fazer julgamentos imparciais. Tanto Lula será julgado em Brasília. Martelo batido. E a gente tem que engolir tudo isso achando que tudo isso está certo. Me poupem, né? Mas continuemos. Para fechar esse assunto, vamos lá. Diz aqui ainda a matéria da Veja. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, dia 22/4, que os 4 processos criminais da Operação Lava Jato que tramitaram contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na 13ª Vara Federal, em Curitiba, serão enviados para o Distrito Federal para serem julgados novamente. Ou seja, o Lula será julgado novamente. O Lula será julgado novamente. Pelo menos em tese, na teoria. Então Lula é inocente? A resposta é não. Mas Lula pode concorrer à presidência? A resposta é sim, graças ao Fachin. Vamos para a matéria da Veja. Lula pode concorrer à presidência? Sim, a decisão da semana passada já havia mantido a recuperação dos direitos políticos do petista, o que significa que Lula poderá concorrer na eleição de outubro de 2022, a não ser que sofra novas condenações em segunda instância antes do pleito. Isso, no entanto, parece improvável, considerando o tempo normal do andamento de processos criminais na justiça brasileira, que é uma mãe. É muito estranho como ainda há pessoas que confiam em outras pessoas que mentem tanto e frequentemente. É realmente muito estranho como o povo brasileiro encara com muita normalidade políticos que mentem frequentemente, que mentem por tudo, que escondem a verdade, que manipulam, que desviam dinheiro, que roubam. E aí usam o argumento de que quando rouba, mas faz. Até quando o povo brasileiro vai continuar votando e escolhendo candidatos que mentem, roubam, desviam verbas públicas e, apesar disso, a população vai lá e coloca novamente no poder? Você emprestaria dinheiro a um sujeito que lhe roubou uma vez? Você emprestaria dinheiro para um sujeito que lhe roubou 2 vezes? E você é insano o suficiente para emprestar dinheiro para essa mesma pessoa pela uma 3ª vez? A verdade é que o caso do Lula deve nos ajudar a compreender uma verdade fundamental. Quem tem amigos nessa vida tem tudo. O Lula tem amigos poderosos e influentes, pessoas que determinam as leis e que as fazem cumprir. Nada melhor do que construir uma rede de amigos tão poderosos assim e que poderão nos ajudar em um momento de dificuldade. Algo é muito certo. Meça a popularidade da Suprema Corte brasileira com a grande massa da população. Se arrisca em perguntar se a população em geral confia na nossa Suprema Corte. Me faz lembrar aquela entrevista do Marco Aurélio Melo no Roda Viva, em que o Neumann Pinto, jornalista, é questionado pelo Marco Aurélio quando diz: "Você não acredita na sua Suprema Corte?" E o jornalista Neumann Pinto dá uma resposta histórica. Ministro, eu sou um cidadão direito, mas se eu fosse um bandido, eu adoraria ter foro privilegiado. Porque o Supremo Tribunal Federal é muito leniente. O senhor está se queixando aí do Sérgio Moro? Porque o Sérgio Moro condenou 67 réus em 17 processos. Enquanto isso, vocês estão lá. O Renan Calheiros, 9 processos. O Eduardo Cunha, 6 processos, réu, tá? Ninguém é julgado. Então, o Lulinha, que é um grande malandro, está lá, sob a sombra da impunidade de vocês. E aí vocês brincam, né? Olha, o Lula é isso, o Lula é aquilo, e o julgamento vai ser postergado. Né? A pergunta é a seguinte: é um grande negócio ter foro privilegiado no Brasil? Não? Eu também não sou responsável por tudo que o colegiado faz. O senhor responde tudo o que o senhor quiser, mas aí eu também... Mas o Supremo está protagonista, né? Por que essa fixação no Supremo? Você não acredita na sua Suprema Corte? Não, não acredito.
Olha, e eu vou lhe dizer isso é muito triste. Pois é, Neumann, não é só você que não confia na nossa Suprema Corte. Muitos brasileiros também não confiam na nossa Suprema Corte. Como instituição, ela é fundamental, ela é importantíssima, ela deveria ter o papel de resguardar a Constituição. No entanto, os ministros que aí estão, que compõem essa Suprema Corte, envergonham a Suprema Corte, com raríssimas exceções. É lamentável que tenhamos essa imagem. Pior do que isso, que ministros da Suprema Corte ajam de uma maneira que nos façam ter vergonha da Suprema Corte brasileira. Muitos daqueles ministros que ali estão deveriam abandonar a toga e se colocar à disposição ao escrutínio público através do voto. Até porque, embora se digam ministros da Justiça, agem como figuras políticas, totalmente parciais, que envergonham a Suprema Corte de qualquer país decente. Até quando ministros da nossa Suprema Corte vão se portar como políticos partidários? Enquanto não houver um Senado decente, a Suprema Corte vai continuar simplesmente pisando e rasgando a nossa Constituição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nos envergonha tanto quanto a Suprema Corte também nos envergonha. O nome do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, deveria ser riscado totalmente da política brasileira, a exemplo do Davi Alcolumbre e também do Rodrigo Maia. Esses indolentes, inertes, que não têm compromisso algum com as pautas do povo, nunca, jamais deveriam ser eleitos novamente pelo povo brasileiro, porque já demonstraram que simplesmente se interessam pelos seus próprios objetivos, pelas suas próprias metas. Até quando você vai dar novas oportunidades para indivíduos como esse que envergonham o Brasil? O resumo da ópera é: quando você ouvir por aí o Lula dizendo que ele é inocente, saiba apenas que essa é mais uma das suas mentiras. E aos seus apoiadores, puxa-sacos, a um monte de gente ignorante, que não estuda, que não conhece e que sai propalando por aí que o Lula é inocente, simplesmente diga a eles que quem tem amigos no mundo tem tudo. Bem, se você gostou desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Se inscreva agora, acione o sininho para você receber todas as nossas notificações. E naturalmente, eu te aguardo num próximo vídeo. Até logo mais!